Shalom. Muitas bênçãos, paz, luz, amor, energia e muita saúde e espiritualidade. Por quê? Porque estamos aqui com vocês pela nossa Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca o seu coração. E nós contribuindo um bocadinho com nossos conhecimentos sobre saúde e espiritualidade. E que as bênçãos do nosso Pai Criador Celestial esteja sobre a vida de todos vocês neste abençoado dia e dos 7 Elohims. Por quê? Porque hoje é o dia dos Elohim. Nós comemoramos na fraternidade. Tem o dia dos 7 arcanjos, tem o dia dos anjos, né? Dia 29 foi dia de todos os arcanjos, 29 de setembro. 2 de outubro, todos os anjos. E hoje, 31 de outubro, é o dia dos Elohim, os criadores do céu e da terra. Podemos assim falar, né, Marcos? Shalom. Shalom, Val, shalom, amados ouvintes. Gratificante estar aqui hoje nesse sábado, né? Muito embora esteja chuvoso, um pouquinho de frio, mas tem o calor desses seres co-criadores, né, que banham a terra nesta data. Sim, e que o sol está aí, a luz está aí. Por quê? Porque tudo que o nosso Pai criou é existente todos os segundos da nossa vida, como o ar que respiramos. Então, nós saudamos também a todos os elementais, a todos os devas, né, co-criadores de toda a natureza. Também um feliz dia das bruxinhas, né, porque também hoje tem toda aquela festa, né, de Halloween aí, essa coisa toda. Mas nós não vamos falar de bruxinhas, nós vamos falar dos 5 corpos superiores, né? 5 chakras, 5 corpos especificamente, né, Marcos? Começar a falar sobre os 5 chakras, para depois compreendermos que são 5 corpos. Maravilha. Compreender os nossos corpos espirituais, que são. Sim, por quê? Porque em se tratando de 5 corpos superiores e 5 chakras superiores, são corpos e chakras que só são ativos depois da transição da carne, ou seja, né, pós passagem. Mas por que nós escolhemos hoje, sentimos no coração pela manhã de falarmos um pouquinho a respeito disso? Porque todo o planeta Terra e nós estamos passando por essa mudança, essa transformação. E não dá para esperar a transição para podermos ativar os nossos chakras superiores e nossos corpos superiores. Está havendo toda uma passagem, uma troca de DNA, inclusive, né, Marcos, do planeta Terra, consequentemente no nosso. Então, o fato de termos consciência do que está passando e ocorrendo conosco, porque nós sabemos que muitas pessoas, ao menos aquelas próximas a nós e que nos conecta e tudo mais, têm nos comentado a respeito de efeitos no corpo físico, né? Tipo tonturas, dores de cabeça, muitas dores no corpo, por nada. E vão, logicamente, ao médico, fazem exames e não tem nada. Bom, graças a Deus, né? Que não tem nada, não é verdade? Então, isso é maravilhoso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 corpos para poder oferecer esse conhecimento e esse esclarecimento do que, na verdade, está ocorrendo com a gente, né, Marcos? Com certeza, porque nós sabemos da importância que tem os centros energéticos para nós, como seres humanos em evolução. Sim. Nós temos basicamente os 7 chakras, que todos conhecem, a maioria das pessoas, mas temos mais 5 chakras, chamados chakras superiores, além dos 7, que vão contatar ou contar como 12 chakras já, correspondendo a 12 sefirás, ou seja, 12 esferas da árvore da vida.
Sim, por Então, isso que conexão são com 5 superiores, porque eles estão além, no caso, do nosso corpo Sim. físico, né? Os 7 estão conectados diretamente com o nosso corpo físico e esses 5 já estão além. Acima do 7º chakra, tem o 8º, né? Uhum. Tem a ligação, nós falamos de ação com a pirâmide sagrada, né? Sim. Já subindo para o 8º, que é Shekinah, e assim por diante. Tá. E Shekinah é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Para quem não está acostumado com essa linguagem Ou do Shekinah, hebraico. né? Tá certo. Então, uma vez esclarecido essa questão dos 5 chakras, e como eu disse, eles eram ativos somente depois da passagem, porque são eles que fazem com que nós possamos ter continuidade da vida, não é? Na pátria espiritual, para a continuidade da nossa evolução. Mas, devido todo esse movimento, toda essa mudança planetária, estamos tendo essa oportunidade e está ocorrendo essa mudança aqui mesmo nesta existência, para que nós possamos acompanhar a evolução da Terra e passar de dimensão, certo? Da 3ª para a 4ª, mas a ideia é para a 5ª dimensão, não é isso? E além. E além, claro, tudo depende do quê? De muita espiritualidade, de conhecimento, de trabalhar os conhecimentos superiores, de nos conectar diretamente com o Criador, né? Como nós temos passado nos nossos ensinamentos, o foco de tudo isso deve ser o Pai. Não é isso, Sempre. Marcos? Para superarmos todas e quaisquer situações que, porventura, estejamos atravessando, seja a nível planetário, seja a nível de país, seja a nível estado, município, ou seja a nível lar, ou seja a nível interno, né, individual de cada um de nós. Porque tudo e todos está num processo evolutivo, simplesmente assim. Então, vamos falar dos corpos superiores. Sinteticamente, Hahnemann, ele dizia que não existe doença, existe o doente. Isso. Começando assim, então nós entendemos que todo fator de doença, que seja virótica ou não, Sim. não é criação de Deus. Então, partindo daí, se você foca somente em Deus e não foca naquele efeito, que é circundante, que nós estamos vendo aí no planeta Terra, Sim. então, cadê a doença? Cadê o vírus? Deixa de existir. Quando você dá força àquilo que não existe, ele passa a existir, como uma consciência anímica, falando assim, Sim. nesse ponto que você tocou agora. Mas compreender o que é nossos corpos espirituais nos leva a uma reflexão que a maioria da humanidade, essa percepção que nós temos, essa postura que nós temos em face à vida, em relação à vida, são influenciadas pelo esse meio em que nós vivemos. E dessa forma, o nosso corpo físico, que envolve todos os aspectos já citados, inclusive a recepção de todos os centros energéticos que têm consciência, não entende, porque os sentidos nossos não conseguem, os 5 sentidos não conseguem captar a essência completa daquilo que nós somos no sentido mais amplo, vamos falar assim, numa amplitude maior. Se nós falarmos que nós somos descendentes de uma raça chamada raça adâmica, nós fomos projetados originalmente à imagem e semelhança daquele que nos criou. Sem dúvida. Isso está lá em Gênesis, bem explicadinho. Mas o corpo físico, particularmente, não fazia parte desse desenvolvimento da criação, porque esse é nível espiritual. Tá. Para até chegar à matéria que tem a sua densidade, houve uma temporalidade entre a criação e esta queda em que resultou na criação dos mundos, na criação do próprio ser chamado Adam Kadmon, nesse sentido, criado do pó da terra. Tudo começou nessa origem, para a gente entendermos, para entendermos o que são esses corpos que nós estamos falando aqui. Obviamente, existia uma ligação maior entre aquele que foi criado
com os veículos conscienciais superiores. Por exemplo, nós temos um corpo físico. Nosso corpo físico tinha uma ligação consciencial superior com esses 5 corpos. Só que em relação a essa situação da queda, a humanidade veio para planos inferiores de vibração. Planos inferiores de vibração. E começou a ignorar essas consciências maiores, que podemos falar assim, consciências paralelas, que possuem. Mas elas nunca deixaram de existir. Elas continuam existindo porque o arquétipo, aquele padrão do Adam Kadmon, continua existindo. Então, esse avanço... E isso mesmo, vida após vida, né? Sim, vida após vida. Desencarne, reencarne. É a eternidade, né? A vida é eterna, nesse sentido. Então, o avanço da nossa consciência tem que se elevar para que nós possamos regressar a nossa mente consciencial humana para a mente consciencial superior divina. Conectando, então, essas fases de consciência, nesse sentido. Ó, nós temos o corpo físico, até me perguntaram a diferença entre alma e espírito. Eu disse que, em breves palavras, eu não poderia explicar, porque é muito complexo entender-se que nós temos uma alma inferior e temos um espírito que é superior. Como pode haver a ligação entre espírito e alma, o espírito superior e a alma? Só quando houver a junção de ambos. Então, a alma que é inferior, que é chamada Nefesh, ligando-se ao espírito divino, que é o Ruach, cria-se a chamada alma soberana, que é a alma liberta. Isso se daria também como uma conversão das moléculas ou não dentro do corpo, sabe? Uma conversão molecular dentro do próprio corpo para um novo estado de vibração, no caso. Nesses nossos estudos, nossos ensinamentos que nós transmitimos na Crisoestelar, nós somos bem sedimentado que nós precisamos trabalhar dentro de nós a geometria sagrada. Então, se partir de moléculas, células, elétrons, existe o H2O, que é a água. Então, existem ângulos específicos dentro da geometria sagrada que vai fazer essa transformação molecular para que essa vibração seja mais acelerada a ponto de ela se tornar quase invisível, ou não, ou quando muito invisível, que é a progressão dos corpos que nós estamos falando. E se eu me lembro bem, os ensinamentos diz que, inclusive, a transformação de pensamentos é primordial, combinada com, no caso, a natureza crística, né? Tem que haver toda uma... Cristo disse, sede luz como o Pai é. O que é ser luz como o Pai é? É não ter pensamentos inferiores. Os pensamentos têm que ser um padrão superior. Por exemplo, o ser humano, geralmente, ele pensa em preto e branco. As orações que se faz em preto e branco. Mas ter a transformação de pensamentos superiores, forma de pensamento superior, é cor. Cada vibração dentro de uma sintonia cósmica superior, vibração da cor divina. Então, nós temos que elevar nossas frequências. Cada chakra tem uma cor. E também cada corpo, né? Cada corpo tem uma vibração dentro do que nós chamamos árvore da vida, que está também bem explicado em Gênesis, tanto quanto em Revelação, ou Apocalipse. Fala muito da árvore da vida. Então, nós temos o corpo físico, sequencialmente temos a alma e o espírito que vem de Deus. Quando há a junção entre espírito e alma, então surge a alma soberana. Atingindo a alma liberta, a alma soberana, a alma que não está sob o jugo da matéria, nós nos elevamos a um processo chamado de autorrealização, natureza crística, com a ligação com o eu superior, daí para cima o eu superior crístico, uma esfera mais elevada. Entramos em umas ordens superiores de luz, chamadas ordens de filiação, que são os filhos divinos, filhos paraíso, e aos deuses criadores, porque não temos só um Deus. Temos um Deus criador, que é o criador de todos os deuses, dos deuses, dos deuses. Quer dizer isso o quê? Estou falando de Deus inferior? Não. Os 24 anciões em volta do trono. Está também bem explicado, tanto no Zohar, quanto lá no nosso Bereshit, que é o Gênesis.
É que assim, né? Tudo, na verdade, está contido, né, Marcos, na Bíblia. Bom, você viu que já estamos quase chegando ao final do nosso programa, né? Você tinha começado o programa, já está chegando no fim. Para você ver, não, mas podem ficar tranquilo que nós vamos dar continuidade desse tema, porque ele não é um tema para você ter um começo, meio e fim só em um dia, não, tá? A gente vai trabalhar isso, procurar explicar, aproveitar essa oportunidade, né, do nosso programa e explicar, porque se faz necessário neste grande momento, como diz o mestre Saint-Germain, que nós estamos atravessando mundialmente, planetariamente, e nós vamos dar continuidade, fiquem tranquilos. Mas, só para citar, o que você queria complementar? Nós temos veículos conscienciais. Nossos veículos conscienciais, que nós possuímos hoje como ser encarnado, é aquele com o qual estamos mais familiarizados, que é a alma. Todos falam sobre alma, certo? Nesse sentido, que é essa consciência natural da vida que é encontrada em todos os seres vivos, não só no ser humano. Também é encontrada nos seres aquáticos, nos seres terrestres, nos seres humanos. A natureza, de um modo geral, né? Animais que as pessoas pensam, muita gente pensa anímico, que não tem. Né? Sim. Anímico é de alma. Claro, cada qual na sua faixa frequencial e vibratória. Nos seres humanos, o que a alma representa? Ela pode se referir tanto ao ego pessoal, individual, como à sua natureza emocional inferior. Como assim natureza emocional inferior? É aquela natureza em que o ser humano, por qualquer distúrbio que haja na sua vida, ele se afeta emocionalmente. Então, uma reação das águas interiores que se tornam turbulentas, agitadas. E aí começa a sofrer de problemas decorrentes desta falsa criação, dessa falsa imagem. Ou seja, dores de estômago, gastrite e por aí afora. Pressão alta, pressão baixa. Né? Até é mais ou menos dentro do que nós estamos vendo. Então, com todo esse processo evolutivo, transformatório que nós estamos passando, está por nós não estarmos adequadamente equilibrados, sintonizados, harmonizados, está tendo essa reação diretamente no corpo físico. Exato. Nós podemos educar a alma, educando a alma, porque a alma ela é geradora de funções inferiores, que são essa agressividade, a raiva, todos esses sentimentos são funções inferiores e de instintos animalizados. Por exemplo, um animal que está acuado por alguma agressão de um outro animal, a tendência é ele reagir tentando atacar e destruir aquele ser ofensor. Né? Assim o ser humano também age. Só que ele é um ser consciente, capacitado a instruir a sua alma, através do conhecimento, através do estudo, através da prática, através da verdade que liberta. Então, fica aí a dica para nós começarmos, né, e nos harmonizarmos para justamente conseguirmos ter equilíbrio, saúde, qualidade de vida, até que nós estejamos mais desenvolvidos. Então, o foco é Deus, tá? Em todos os momentos da sua vida, gente. E o foco é você manter-se luz, ser luz o tempo todo, conectado com o alto, com as hierarquias espirituais de luz, com Deus acima de tudo e de todas as coisas, seja na face da terra como já o é, todos os eleitos dos céus fazem, né? O foco é Deus, nada mais que isso. E assim, nós, de uma certa forma, até vou aproveitar, né? Estamos tendo até um estudo maravilhoso de meditação silenciosa na unidade. Quem tiver interesse e querer estar com a gente às segundas-feiras, claro, não esta porque é feriado, é só nos conectar, né, Antes Marcos? de iniciar, deixa eu passar o telefone. 11 959 543300. 959 543300. E eu vou encerrar, então, com uma afirmação. O curador. Sabemos que há 2000 anos o puríssimo Jesus curava os pobres humanos, lançando bênção de luz, pois é o que nós desejamos de todo o nosso coração, de corpo e de alma saudável, era ele.
E assim nos quis. Severo, sereno e amável ansiava um mundo feliz. E é por isso que nós estamos aqui sempre levando essa mensagem de espiritualidade e saúde para vocês, pela nossa vibe mundial. E nós agradecemos muitíssimo. Gratidão imensa por mais esta oportunidade. Muitos beijinhos, luz no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Shalom. Shalom.